Tito 1, do 10 ao 16, assim diz a palavra do Senhor. Porque existe muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçoso. Então, o testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professa conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ilumine no entendimento da sua palavra. Santíssimo Deus, diante de nós está a tua palavra, precisamos da tua iluminação. Te pedimos que o Senhor nos abençoe de forma que possamos entendê-la e colocarmos em prática. Abençoa teu servo pregador, que ele não fale de si mesmo, mas que ele seja fiel à sua palavra e seja guiado e movido pelo teu santo e bom Espírito. Te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Ele era responsável pela prisão. Ele era alguém designado pelo poder do Estado e ele tinha a sua responsabilidade de alguns presos, quando aconteceu um terremoto naquela prisão. Daquele determinado momento, quando ele viu o terremoto e os alicerces da prisão rompido e as portas todas abertas, o que o carcereiro pensou? Fugiram todos os presos. Era a oportunidade de ouro que os presos teriam para fugir ao ver aquela prisão toda destruída. Só que ele tinha uma responsabilidade. Para o carcereiro, a tua vida tinha acabado naquele momento. Ele tinha perdido o seu trabalho, a sua casa, o seu respeito, e ele iria ser morto, porque ele tinha responsabilidade com aqueles homens perigosíssimos que estavam à sua responsabilidade. Ele arrancou uma espada para se matar. E naquele momento ele ouviu uma voz dizendo assim: estamos todos aqui. Não faça isso. Estamos todos aqui. Você já deve ter identificado de onde eu tirei essa história. Foi lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo estava na prisão e ele orou à noite, teve um terremoto e o carcereiro pensou que eles tinham fugido e tentou se matar. Paulo, naquele momento, foi um pastor genuíno que fez uma diferença na vida daquele carcereiro. A voz do pastor Paulo impediu que aquele homem se matasse. E ao dizer estamos aqui, Paulo estava dizendo para ele que a vida dele não tinha acabado, tinha esperança para a vida dele ainda. Aquele homem se converteu ao Senhor Jesus naquele momento. E o texto bíblico diz que ele se batizou ali dentro da cadeia, ele e todos da sua família. Todos da sua família. Possivelmente ele, a esposa e as suas crianças se batizaram naquele momento. Olha, meus irmãos, como que faz diferença nós termos bons pastores? Mas é fato que temos muitos maus pastores por aí. Pastores que maltratam as ovelhas. Pastores que exploram as ovelhas. Pastores que têm, muita ganância, só querem tirar o dinheiro das pessoas. Vocês viram na pandemia o que aconteceu, como que as pessoas estavam desesperadas para abrir igreja, não para reunir, para adorar a Deus, mas era para não deixar de ganhar o seu dinheiro. A pergunta que nós fazemos nessa noite é: se um líder verdadeiro faz diferença, por que existe tantos falsos mestres por aí? Eu digo para você que a culpa de ter muitos falsos mestres por aí é minha e sua. E eu estou generalizando, tá, gente? Eu estou falando minha e sua como raça humana, como seres humanos. Nós queremos esses falsos mestres. Nós desejamos esses falsos mestres. Nós queremos pessoas que massageiam o nosso ego. Nós queremos pessoas que pegam mentira para nós. Porque o ser humano, ele se atrai. Ele se atrai por coisas que massageiam o seu pecado. O ser humano não gosta de ser confrontado.
E eu digo para vocês que se existe falso mestre hoje, é porque as pessoas ainda dão demanda para isso. Se existe oferta de falsos mestres, é porque existe uma grande demanda por falsos mestres. Depois de Paulo ensinar a Tito o que era um verdadeiro líder, ele agora está aqui ensinando, nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler, o que é um falso mestre. Ele vai ensinar o que é um mestre certo, correto, tudo aquilo que nós falamos no último sermão, e agora ele está ensinando o que é um falso mestre, aquele que ele não quer no seio da igreja e que infelizmente já estavam aparecendo lá na ilha de Creta. Naquele tempo já existia falsos pastores que roubavam o povo, que abandonavam o povo no sofrimento, que ensinava uma mensagem que só levava para longe de Deus. A pergunta é: será que esse perigo está perto de nós hoje? O perigo de nós também desejarmos falsos mestres e de abraçarmos esses falsos mestres que estão por aí nos rodeando. Nós sabemos que os falsos mestres estão por aí. Nós estamos vendo isso todo dia na televisão, na internet, nos lugares que a gente às vezes passa aqui pela cidade. Mas será que nós podemos desejar? Eu estou falando de você, Igreja Presbiteriana de Vassouras. É possível de você desejar um falso mestre para ser pastor de vocês aqui? Eu digo para você que sim, porque esse perigo, ele rodeia o nosso coração. Só existe falso mestres porque nós alimentamos, nós gostamos daquelas mensagens que massageiam o nosso ego, massageia o nosso pecado. Mas louvado seja Deus pela sua palavra, né? Louvado seja Deus pela sua palavra. O Evangelho, ele nos liberta da mentira. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que hoje nós podemos calar os falsos mestres, muito mais do que tirar o microfone da mão deles nos púlpitos. O texto dessa mensagem hoje, esse sermão, tem como objetivo te ensinar que você pode calar o falso mestre no seu coração, com o poder do Evangelho. A pergunta é: como calar os falsos mestres? E eu quero responder de três formas aqui. A primeira dela é preciso entender que Cristo é melhor que tudo. Vou repetir. Como calar os falsos mestres? Primeira resposta: é preciso entender que Cristo é melhor que tudo. O texto começa nos explicando que os falsos mestres eram pessoas insubordinadas, né? Essa palavra difícil aqui, pauradores frívolos, ou seja, no português bem claro, eles jogavam conversa fora. Você conhece aquelas pessoas que têm aquela conversinha mole, aquela conversa afiada, aquela conversa que não tem sentido nenhum, eles só querem te enredar, te seduzir, te ludibriar, te enganar, para levar você a fazer o que eles querem? Isso aqui eram os mestres, os pauradores frívolos, enganadores de Creta. O texto diz que eles eram dessa forma e eles usavam a lei judaica para levar as pessoas a fazer o que eles queriam. Por isso que ele fala aqui, especialmente o da circuncisão. Diante disso, nós entendemos que a circuncisão era um ato que apontava para a justificação que nós teríamos em Cristo Jesus. Mas aqueles falsos mestres queriam se justificar pelas suas próprias obras. Se nós entendermos que Cristo é melhor que tudo, melhor até mesmo do que a nossa autojustificação, esses falsos mestres não terão lugar no nosso meio. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo, que são pessoas que precisam ser caladas, versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque eles são pessoas que andam pervertendo casas inteiras. E entenda aqui que naquele momento as igrejas se reuniam nas casas, e o que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas estavam pervertendo igrejas inteiras, famílias da fé inteiras, levando pessoas ao ensino errado. Ele diz isso que era por torpe ganância. Literalmente Paulo estava dizendo que esses falsos mestres estavam atrás de ganhos financeiros desonestos. Qualquer semelhança com a nossa realidade atual não é mera coincidência, tá, meus irmãos? Continuando, versículo 12 diz que foi mesmo dentre eles o seu profeta que disse: cretense, sempre mentirosos, fera terríveis, ventre preguiçoso. Esse profeta era um poeta chamado Epimênides, que existiu em Creta e que confrontava a mentira que era o jeitinho cretense de se viver.
Sabe o jeitinho brasileiro? Tinha isso em Creta também. Tinha um jeitinho cretense de se viver, um jeitinho mentiroso que negava a verdade para poder ter ganhos. E ele usa aqui alguns termos que nos ajudam a entender pecados que ainda existem na nossa sociedade. Ele fala aqui cretenses mentirosos, né? E ele diz aqui feras terríveis, ou seja, eles usavam da irracionalidade, eles não pensavam nas suas ações, no que eles faziam, e ele também diz que são ventres mentirosos, ou seja, aqui a ideia do hedonismo, que é aquela busca desenfreada pelo prazer. Os gregos tinham o hábito de comer demais, ao ponto de se encher de tanta comida, de tanta bebida, e quando estavam cheios, enfiava o dedo na garganta, jogava aquilo tudo para fora para comer de novo. Sabe, meus irmãos, esse era o prazer deles. E dessa forma que os cretenses viviam. E existiam falsos mestres no seio da igreja, massageando esse tipo de pecado entre os crentes. Versículo 12 diz: foi mesmo dentre eles o seu profeta que disse, sempre mentirosos, fera terríveis, ventre preguiçoso. Os falsos mestres, meus irmãos, eles não entendem a riqueza que é ter Jesus Cristo. Eles não entendem a riqueza que é o Evangelho em si, a mensagem do Evangelho e viver à luz desse Evangelho. Olha o que Paulo diz aos Colossenses, versículo 13, eu vou ler para os irmãos aqui, capítulo 1, versículo 3 ao 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Essa é a riqueza do Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que diz que nós éramos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, e hoje nós somos chamados filhos de Deus unicamente pelo amor do Pai, nos enviando Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Isso não é suficiente para um falso mestre, mas para nós que estamos sendo salvos, somos salvos e seremos salvos, nós temos a certeza que Jesus Cristo é melhor que tudo. Quando não entendemos, meus irmãos, a riqueza que é Jesus Cristo, não valorizamos a sua presença na nossa vida. Não valorizamos a grandeza de termos Jesus Cristo ao nosso lado todos os dias. Não nos alegramos pelo fato de não sermos mais escravos do pecado e nem estarmos caminhando a passos largos para a condenação do inferno. Hoje nós somos livres de tudo isso e isso deve nos trazer alegria. A pergunta que eu te faço é: você entende que você tem tudo neste mundo? Você tem tudo neste mundo. Nada que um falso ensino, uma falsa religião, uma falsa filosofia te oferecer nessa vida vai ser melhor do que aquilo que você tem em Jesus. Você tem tudo nele. Lembre-se, você era escravo do pecado. Hoje você é filho do amor de Deus. Hoje você é herdeiro das maiores riquezas do universo, as riquezas do Evangelho. Valorize, meu irmão, valorize, minha irmã, a bênção de ser filho de Deus. Outra convicção, meus irmãos, que cala os falsos mestres é a seguinte: é preciso reconhecer a verdade no coração. Primeiro eu disse que é preciso reconhecer que Cristo é maior que tudo, é melhor que tudo. Agora é preciso reconhecer a verdade no coração. O texto do versículo 13 diz que tal testemunho é exato, ele falando do testemunho que o profeta cretense deu dos seus compatriotas. E ele diz que, portanto, pelo fato desses homens serem pessoas que querem explorar as outras pessoas, esses homens devem ser repreendidos severamente
para que sejam sadios na fé. Esses homens e a igreja precisam ser repreendidos. Na verdade, os homens precisam ser calados e a igreja precisa ser repreendida, a igreja de Creta. E ele diz que o objetivo que ele busca com a repreensão a essa igreja é uma fé saudável. Uma fé doente, meu irmão, é uma fé mentirosa. Existe uma grande necessidade de termos uma fé saudável, uma fé bíblica, uma fé diferente de coisas que nós tiramos de fora da Bíblia. Por exemplo, ele fala sobre fábula judaica e mandamentos de homens. Existia todas as cronologias, sabe? A pessoa falava, não, estou salvo, eu sou filho de Abraão, né? Não posso ir para o inferno, eu sou da descendência de Jacó. Existia todas essas questões judaicas. Existia também os mandamentos de homens. Falamos aqui hoje sobre as 613 leis que eles inventaram. Existe lá o Talmud, que era uma interpretação da própria lei, que eles colocavam como peso sobre as pessoas. Todo judaizante colocava isso. Ainda mais também a questão dos ritos judaicos que cumpriram na pessoa de Jesus e agora esses falsos mestres estavam querendo colocar sobre a igreja de novo. Então são histórias humanas e mandamentos humanos desviados da verdade. Eles não entendiam, meus irmãos, que o cumprimento do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Tudo aquilo que o Pentateuco afirmava se cumpriu na pessoa de Jesus. Tudo aquilo que os profetas pregaram se cumpriu na pessoa de Jesus. Ele é o verdadeiro altar, porque ele se ofereceu na cruz do Calvário. Ele é o verdadeiro sacerdote, porque ele foi o único que não precisou oferecer sacrifício pelo seu pecado, porque ele não tinha pecado. Ele foi o verdadeiro Isaac, sabe lá aquela história do Isaac, que Abraão levou para colocar em cima lá do altar, e que ele não quis que matasse, colocou lá o cordeiro, que foi a provisão de Deus para o sacrifício. O verdadeiro Isaac foi Jesus. O verdadeiro Isaac foi Jesus. O verdadeiro templo, o verdadeiro tabernáculo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava para a pessoa do Senhor Jesus. E se você quer identificar um falso mestre, eu vou te dar uma dica. Eles negam que aquilo se cumpriu e continuam usando ritos judaicos até hoje. De vez em quando você vai se deparar com uma festa judaica por aí, um casamento judaico, com arca da aliança, inclusive com sacrifício de animais, inclusive. O pastor de Lécio contou uma vez para nós aqui, ele é de Itatiaia, ele conheceu um pastor que mandou cuidar de um cordeiro, com todo cuidado, aquele cordeiro cevado, e um dia ele botou um avental e matou o cordeiro dentro da igreja fazendo um sacrifício. Inclusive isso vai acontecer. São pesos, irmãos, que a Bíblia não coloca sobre as pessoas e os homens estão colocando. Isso é uma mentira que nós precisamos combater com a verdade, mas essa verdade precisa estar enraizada no nosso coração. O movimento judaizante, meus irmãos, eles negam a mais simples definição de fé, que é aquela de Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Sabe quando ele coloca uma arca da aliança na sua frente, um tabernáculo, um templo, você está vendo, mas fé é aquilo que não se vê. Quando você precisa de alguma coisa para poder acreditar, já não é mais fé. Já não, você está vendo? A definição de fé é a crença naquilo que eu não estou vendo. Eu creio, eu não sinto, sabe? Aquele negócio de sentir arrepio, o Espírito Santo passou aqui, nada. A Bíblia não te convida a sentir arrepios, a Bíblia te convida a crer na palavra. Creia. Muitas pessoas andam por aí sem saber que os seus pecados foram perdoados, porque não creem, eles querem sentir o perdão do pecado. Deus, muitas vezes você pode ter uma experiência pessoal com Deus, mas é pessoal você e ele. Mas o geral, o normal, o normativo é que a Bíblia convida nós para crermos na sua palavra. Isso é fé. Fé é a prova das coisas que nós não vemos. Não vemos. Se viu, já não é mais fé. Por isso, meus irmãos, que o movimento judaizante moderno precisa ver para crer, porque a sua fé é uma fé mentirosa. E nós precisamos entender e colocar isso no nosso coração, que a verdade de Deus é uma verdade que nos ensina a viver não por visão, não por aquilo que vemos, mas pela fé.
Pela fé. Unicamente pela fé. E o nosso coração gosta de coisas que são palpáveis, que são visíveis, que são coloridas, que são dramáticas, que são visíveis. Não, nós temos que trabalhar o nosso coração, meus irmãos. Nós precisamos trabalhar a verdade de Deus no nosso coração. O problema disso tudo está em nós. Os falsos mestres estão ganhando espaço porque nós os alimentamos, damos espaço para eles, damos plateia para eles. Se não enchermos o nosso coração da verdade de Deus, por natureza caída, pela nossa condição como pessoas caídas, nós nos inclinamos a buscar uma fé doentia. Nós nos inclinamos a buscar uma fé falsa. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos como os diabéticos, correndo atrás de açúcar, porque aquilo faz sentir bem naquele momento. Esquecemos de quão prejudicial aquilo é para a nossa vida. Quem é diabético aqui sabe o que eu estou falando. Muitas vezes nós nos tornamos crianças correndo, jogando bola no meio de uma rodovia, por diversão. Esquecemos do perigo que nós estamos correndo. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte, diz Salomão no capítulo 14 de Provérbios. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, está transformando o nosso coração, nos dando desejo por aquilo que é santo. Por isso que sempre vai existir uma luta. Sempre vai existir uma luta para você abraçar aquilo que é de Deus e abraçar aquilo que o seu coração está pedindo, ou que a sua natureza pecaminosa está pedindo. Mas eu quero te dar uma boa notícia: em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo você pode vencer o pecado. Em Cristo você pode vencer o mundo. E em Cristo você pode vencer a você mesmo. Continue colocando a sua confiança em Cristo, então, em Jesus Cristo. Ele está nos transformando ao ponto de você ter alegria mais naquilo que é santo. Você não precisa seguir a falsos mestres para ter alegria. Você tem Cristo. Ele é a sua alegria. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas estão por aí procurando igrejas que tem telão de LED, que tem ringue de luta livre na hora do culto, que sabe que tem, assim, eu já vivi igreja lá em São Paulo que tinha até McDonald's na igreja. Pessoas estão procurando essas coisas. Existe uma religião de mercado, existe uma religião que é oferecida igual a Netflix, igual a Amazon, existe isso. Mas nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos viver pela fé. É a fé que nos dá prazer de compartilhar a vida com irmãos, com pessoas que nos ajudam na caminhada cristã. E a fé que nos ajuda a adorar a Deus em espírito e em verdade, não com imagens. Às vezes nós criticamos tantos católicos, sabe? Criticamos tantos católicos que tem que ver as imagens aí, ter os santinhos para eles fazer as adorações deles. E nós precisamos também, hoje estamos buscando um monte de imagens para poder adorar o nosso Deus. Se o culto não for imagético, não for dinâmico, não for midiático, não for high-tech, não serve para nós. Se não for alta tecnologia, não serve para nós. Quando nós olhamos para as Escrituras e voltamos para a nossa tradição reformada, nós entendemos que o culto a Deus é uma coisa simples. É em espírito e em verdade. Por último, meus irmãos, nós precisamos admitir a impureza humana. Eu disse a vocês que precisamos admitir que Cristo é maior que tudo, precisamos admitir que o problema está no nosso coração e também para calarmos os falsos mestres, não darmos espaço para eles se proliferar, eles se produzirem, é quando nós admitimos a impureza humana. Olha o que diz aqui o versículo de número 15 do texto que nós acabamos de ler. Todas as coisas são puras para os puros, todavia os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Meus irmãos, o pecado atingiu a nossa mente. Nós sofremos um efeito no nosso pensamento, na nossa consciência. Por isso que quando Deus começa a transformar a nossa mente, nós começamos a enxergar a beleza das coisas que Deus criou e a podridão daquilo que tem de coisas que as pessoas estão aí elogiando. É por isso que hoje você não escuta qualquer música. Já reparou que se você não escuta aquelas músicas que você ouvia antes de conhecer Jesus? Você não escuta mais. Você não vê qualquer filme hoje em dia. Te incomoda. Algumas coisas te incomodam. Porque Deus está te renovando a mente.
Mas nós temos que entender que nós ainda não somos perfeitos. O ser humano está em transformação. Estamos em transformação. Nós que fomos alcançados pela graça. Imagina aqueles que não foram ainda. Estão ainda nesse estado de impureza total. Essa consciência caída leva o homem a uma incoerência entre aquilo que ele diz crer e a forma que ele vive. Olha o que diz o versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam as suas obras. Com suas obras. Negam por suas obras. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados em toda boa obra. Sabe, meus irmãos, esse efeito desastroso que o pecado causou na nossa mente, ele nos leva a muitas vezes dizer que nós acreditamos em alguma coisa e por final nós estamos fazendo outra coisa completamente diferente. Sabe? Isso é porque a nossa consciência é caída, mas Deus está nos transformando a cada vez mais. Um falso ensino nos conforma com essa natureza caída. Um falso ensino não confronta essa realidade que eu acabei de dizer para vocês. Um falso ensino vai dizer assim para você: olha, você agora é livre em Cristo Jesus, você pode viver de qualquer jeito, você pode viver da forma que você quiser, você é livre. Mas nós entendemos que a verdadeira doutrina explica que nós não podemos usar a liberdade que nós temos em Cristo para dar lugar à libertinagem, dar lugar ao pecado, dar lugar à injustiça. Nós somos livres sim, meus irmãos. Antes nós éramos escravos do pecado. Hoje nós podemos dizer não para o pecado. Porém, nós temos a nossa liberdade limitada pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Nós não podemos fazer qualquer coisas que firam a santidade do nosso Deus. É por isso que nós somos libertados do império das trevas para sermos um povo zeloso e de boas obras. Deus nos transformou e nos libertou para a santificação, para dizermos não para o pecado, para abraçarmos a obediência a Deus, para sermos pessoas todo dia melhores, mais parecidos com o Senhor Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. O falso ensino nos conforma ao pecado, nos deixa mais confortável. O falso cristão, ele é conhecido, aquele que abraça o falso ensino se torna um falso cristão. E esse falso cristão é conhecido pela incoerência com o seu discurso, entre o seu discurso e a sua prática. É muito fácil, meus irmãos, eu ser aqui diante de vocês, me pintar como um santo. Eu sempre falo, quer saber quem eu sou? Chega de surpresa lá em casa, ver como é que eu trato minha esposa, meus filhos, inclusive meu cachorro. Inclusive meu cachorro. Como é que eu trato os animais que Deus criou, né? É assim, me pega de surpresa, vocês vão saber quem eu sou. Semana aí, o Alice passou lá caminhando, mas me pegou de surpresa. Ainda bem que eu estava bem, né, Alice? Graças a Deus. Mas assim, pega de surpresa. Porque aqui posso ser um personagem, gente. É fácil. Olha agora, pouquinhos minutos que eu passo com você aqui. Eu posso ser um personagem. Mas o verdadeiro cristão, ele mostra até no seu pecado, nos seus erros, ele mostra o quanto que ele precisa de Jesus. Até quebrantamento, ele dá exemplo de quebrantamento. Muitas vezes vocês vão ver aí eu pedindo perdão para vocês de pecado que eu vou cometer contra vocês. Vem com essa não, tá, gente? Quando Jesus não voltar, eu vou ferir muito vocês. Mas eu peço que vocês façam duas coisas: me confrontem e me dê a oportunidade de pedir perdão. Eu vou me corrigir, não fazer mais aquilo. Lá na frente eu vou errar com vocês em outras coisas, tá? Quando Jesus voltar, esse problema vai acabar. Mas o verdadeiro cristão, ele não se conforma em ficar em pecado, em continuar em pecado. Não se conforma. Ele quer corrigir, ele quer buscar a verdadeira renovação da vossa mente. Olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século. Ou seja, não tome, gente, o formato, a forma de viver que as pessoas que vivem nesse mundo, no tempo que nós estamos vivendo, vivem. Não se conformar a este século não viva como as pessoas estão vivendo por aí. Ao contrário disso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O conselho de Paulo é uma transformação da mente, da consciência. E ele fala que somente com essa transformação da mente, nós poderemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem, meus irmãos, só consegue experimentar a vontade de Deus
tendo a sua mente conformada pelo poder de Cristo. Fora disso, há uma maldade a este mundo, aos seus valores e aos seus valores e a tudo aquilo que eles têm como importante, né? Os valores que os falsos mestres pregam, é os valores que esse mundo prega. Hoje em dia, meus irmãos, no desenvolvimento aí da teologia, das teorias de treinamento, de coach, existe uma palavra muito famosa chamada mindset, que é a ideia da mentalidade. É uma palavra muito usada nas programações neurolinguísticas, né, que explica até, tenta moldar nas pessoas uma forma de ver o mundo. Isso é perigosíssimo, né? Eu faço ressalvas aqui, porque eles não levam em consideração o estado caído que o ser humano está. Eles só falam, você tem que pensar que você é um vencedor e você vai vencer. Você pode, você tem um potencial dentro de você. Como de fato, meus irmãos, se o Senhor Deus não operar e derramar a sua graça em nós só fazemos coisa errada. Mas existe esse termo por aí, essa mudança de olhar o mundo, a forma, o trabalhar, a forma de enxergar o mundo. É isso que esses programadores neurolinguísticos fazem, né? Mas nós não precisamos disso, porque a Bíblia já faz isso conosco. A Bíblia nos orienta, a Bíblia transforma a nossa forma de enxergar o mundo, né? A Bíblia nos diz, né, que o mundo está caído e nós precisamos de Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, toda a ciência precisa de redenção, toda, porque a ciência não leva em consideração essa realidade do mundo caído. E o fato é que nós desejamos aquilo que nós acreditamos ser bom. Se você hoje sair daqui acreditando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você terá prazer nela. Se você admitir que a sua vontade é impura, admitir a impureza humana, admitir que esses falsos mestres trabalham, criam toda a sua estrutura de trabalho em cima do nosso desejo de massagear o nosso ego, de ter a nossa vontade sendo satisfeita, se você entender isso claramente, você vai sair daqui desejando a vontade de Deus para a sua vida. Quando você deseja a vontade de Deus para a sua vida, você terá maravilhosas experiências com Deus na sua palavra, na vida cristã. Por fim, é possível que suas obras estejam em conflito com o que você acredita e fala, porque você aprende aqui na igreja as coisas corretas, e lá fora você olha e fala, mas se eu não for de outro jeito, eu não vou ser competitivo, eu não vou ganhar os lugares, eu não vou alcançar os meus objetivos. É possível que isso esteja acontecendo. Eu quero dizer para você que você está fazendo errado, tá? Você está tentando vencer com a sua autojustificação. Não faça isso. Você precisa contar com a graça de Jesus Cristo na sua vida. Você escolha, o conselho que eu vou te dar agora, escolha fazer o que é correto e conte com Jesus Cristo, mesmo que se você sofra consequência. Nós sofremos, tá? Não vem com essa que você vai escolher o correto e vai acontecer tudo certo. Hoje pela manhã falávamos aqui sobre Elias, que foi lá e fez o que Deus mandou. E aí ele recebeu uma palavra de Jezabel. Olha, que os deuses façam comigo o pior que seja, se amanhã essa hora não der suas carnes aos cachorros. Aí Elias olhou aquilo e falou, eu fiz o que Deus mandou e agora recebi uma sentença de morte. Ele saiu e foi para um alto do morro lá, entrou numa caverna e desejou morrer. Ele desejou a morte. Alguns estudiosos dizem que ali Elias entrou num estado de depressão. Aquela depressão que nós às vezes entramos, não é por causa de uma questão química, tá? Porque existe depressão por causa de questões químicas, físicas, tá? Eu creio nisso, né? Todas as vezes que eu vou aconselhar alguém que eu detecto que está com depressão, eu mando procurar um médico. Primeira coisa que você tem que trazer é exame. Existe questão de possessão demoníaca, mas com crente isso não acontece, porque quem é de Deus o diabo não toca. Mas existem depressões que nós chegamos àquele lugar porque nós desviamos do ideal de Deus para a nossa vida e queremos confrontar o nosso desejo com aquilo que é contrário à vontade de Deus. E aí nós entramos num estado de luta contra nós mesmos. O que aconteceu com Caim lá ainda em Gênesis, foi o que aconteceu com Elias, e eu posso citar vários personagens da Bíblia aqui e da história da igreja. Então Elias, ele percebeu que ele criou um universo, ele criou um mundo para ele da seguinte forma: eu vou obedecer a Deus, só vou receber bênçãos,
só vou receber bênção. E na verdade não foi aquilo que aconteceu. Aí ele entrou num estado extremo de melancolia, que hoje, seria um anacronismo dizer que lá eles chamavam de depressão, mas hoje seria mais ou menos um quadro que algumas lutas que alguns irmãos têm passado hoje em dia. Mas o que fez Elias voltar para a sua missão? Ele entender a vontade de Deus. É isso que um pastor faz com seriedade no aconselhamento bíblico. Traz aquele irmão que está achando que o mundo está contra ele de volta para as Escrituras. E mostra para ele que nem sempre nós vamos fazer as coisas certas e vamos receber coisas boas. Às vezes, meus irmãos, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Acontece. Mas nós devemos entender que é muito melhor sofrermos sendo fiéis a Deus do que sofrermos sendo desobedientes a Ele. Nós precisamos entender que é muito melhor reconhecermos que nós sofremos por causa do pecado que está no mundo, do estado atual do mundo, que é a queda. Muitas vezes nós vamos sofrer. Mas, por final, acima de tudo, o nome de Deus vai ser glorificado e nós somos modificados em meio ao sofrimento. Sabe para que Deus usa o sofrimento, meus irmãos? Para nos tornar mais parecido com o seu Filho Jesus. O Senhor Deus tem permitido você passar por alguma situação de aperto, de sofrimento, de aflição nesse momento, entenda, o Senhor Deus está trabalhando o seu caráter para fazer você ser mais parecido com o Filho dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo para você que a forma de nós calarmos os falsos mestres, assumindo o Evangelho como o poder de Deus, o suficiente poder de Deus para nossas vidas. Suficiente poder de Deus para nossas vidas. A forma de nós calarmos os falsos mestres é entendermos que nós não precisamos de mais nada a não ser a mensagem da cruz. Loucura para os homens, mas para aqueles que são salvos, sabedoria de Deus. Que o Senhor Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.